padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado e amada de Deus, saúde e paz, nesta alegria fraterna de estarmos juntos aqui, escutando a Palavra Santa de Deus. Que ela venha como uma grande interpelação para o nosso coração, uma interpelação para reconquistarmos a sensibilidade indispensável para estarmos abertos aos irmãos e irmãs e assim fecundarmos o caminho do nosso mundo com a solidariedade. É o que desejo para você de todo o coração e muito me alegro neste caminho juntos, percorrendo na primeira semana deste tempo da Quaresma. Um tempo, delicadeza de Deus, convidando-nos a recuperar a qualidade que perdemos em razão de muitas coisas que nos acontecem. A amada Mãe Maria nos inspira. Como mãe, se torna discípula e discípula exemplar porque escuta. Vamos escutar a palavra de Deus que hoje nos convida a dar à nossa vida um novo rumo e uma nova dinâmica, a dinâmica da solidariedade e da fraternidade. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Amado irmão, amada irmã, do Sermão da Montanha, esse trecho do capítulo 6, uma indicação de ouro para a nossa vida. Ao mesmo tempo, nesta indicação de ouro, talvez o maior desafio da nossa vida, que é a nossa capacidade de perdoar aos outros. Nós muitas vezes raciocinamos, levantando pontos, razões, e justificamos nos colocar distantes dos outros, muitas vezes porque nos ofenderam até na contramão do outro, e não raramente produzindo prejuízos em razão do rancor que gera no coração humano a maldade. Portanto, entortamos a nossa vida e perdemos o rumo. O exercício fundamental é exatamente aprender a perdoar. Aprender a perdoar. Exatamente, amado e amada de Deus, à luz do perdão que Deus nos dá. Por isso o Senhor diz: se nós não formos capazes de perdoar a quem nos ofende, nós também, que ofendemos a Deus porque pecamos, somos frágeis, nós também, por isso, não seremos perdoados. Deus vincula o perdão que Ele nos dá ao perdão que nós somos capazes de dar aos outros, que nos ofendem, de maneira maior ou menor. Portanto, o que está indicado é que o discípulo precisa cultivar um coração de paz, de serenidade, capaz sempre de olhar ao outro com o olhar de nosso Deus. Para isso é preciso orar com as palavras que o Senhor nos ensina, não simplesmente com palavras como fórmula repetida, mas exatamente nos colocando diante de Deus como filhos e filhas e compreendendo a luz bonita que vem da misericórdia de Deus Pai em nós, produzindo em nós esta capacidade de sermos
como filhos, à luz e no modo do nosso Pai. Falando sobre a oração que o Senhor nos ensina num tratado bonito, São Cipriano comenta: entre as exortações salutares e os preceitos divinos com que orienta seu povo para a salvação, Jesus ensinou o modo de orar e nos instruiu e aconselhou sobre o que havemos de pedir. Quem nos deu a vida também nos ensinou a orar com a mesma bondade com que se dignou conceder-nos tantos outros benefícios, a fim de que, dirigindo-nos ao Pai, com a súplica e oração que o Filho nos ensinou, sejamos mais facilmente ouvidos. Este, portanto, é o convite a todos nós. Oremos como Deus, nosso Mestre, nos ensinou. Não como repetição de fórmula, mas, sobretudo, como criação interna profunda de uma experiência. A oração agradável e querida por Deus é a que rezamos com as suas próprias palavras, fazendo subir aos seus ouvidos a oração de Cristo, como nos diz São Cipriano. Reconheça o Pai as palavras do seu Filho quando oramos. Portanto, quando oramos o Pai Nosso, nós estamos, na verdade, em Cristo, por Cristo e com Cristo, nos voltando para o Pai. E o nosso coração se abre, porque é graça de Deus cultivar intimidade com o coração dele como Pai, dando uma modulação ao coração nosso de filhos que só vem do amor que Ele nos dá. Por isso é que precisamos orar, que o nosso caminho deste tempo da Quaresma seja profundamente marcado pela dedicação à oração, como deve ser todo dia da nossa vida, para que não nos falte essa intimidade que cria em nós a modulação de um coração de filhos e filhas em sintonia profunda com o coração de nosso Pai. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, a Mãe de Misericórdia, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa Igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira